E aí, meu amado fera, tudo bacana? Meu querido aprovado. Então, olha só. Na Fisicoquímica, soluções, assunto de coeficiente de solubilidade. Questão número 1 do vestibular do SESMAC, vestibular tradicional de 2018. 1. Antes da gente fazer coeficiente de solubilidade, antes de fazer a questão, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o coeficiente de solubilidade. Olha só. Sandrão, o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, vou botar para cá, tá certo? Para a gente trabalhar um pouquinho isso aqui. Então é o seguinte, o que é o coeficiente de solubilidade, Sandrão? Coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em um solvente. Por exemplo, quando você toma suco, água com açúcar ou qualquer coisa assim, né? Ou você coloca um sal em água, geralmente não fica aquele restinho no fundo aqui, ó. Sim, não fica um restinho no fundo. Às vezes, não é isso aí? Pois é. Isso aqui é porque você passou da solubilidade, ou seja, existe uma quantidade máxima de, vou botar aqui sal, tá? Como exemplo, a quantidade máxima de sal que você poderia ter colocado aqui, certo? E esse restinho aqui a gente chama de corpo de fundo. Não é precipitado, tá, galera? Precipitado é quando você tem uma reação química. Quando você dissolve o sal em água, você não tem uma reação química, tá? Você tem uma dissolução, uma parte vai ficar dissolvido do sal, bacana. Então, o que aconteceu aqui? Você passou do coeficiente de solubilidade, CS. Vamos supor o seguinte, vamos supor que para 20 graus Celsius, você só podia dissolver 80 gramas desse sal em 100 gramas de água, certo? Era o máximo que você podia fazer. Mas a 20 graus Celsius você resolveu colocar 100 gramas desse sal. O que aconteceu? O que aconteceu é que formou um precipitado de 20 gramas. Por que, Sandrão? Porque 80 ficaram dissolvidas. Então a gente diz que você passou do coeficiente de solubilidade. Certo? A gente diz que a solução está saturada com corpo de fundo. Bacana? Quando a solução estaria saturada, Sandrão? Se você tivesse colocado exatamente 80 gramas em 100 gramas de água. Lembrando que, vamos supor que aqui eu tenha 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Porque a temperatura varia a solubilidade. Ok? Então, quando você bota a mais que o coeficiente de solubilidade, a solução ela está saturada. Bom, aí depende, tá, galera? Eu vou fazer uma observação aqui, tá bom? Nesse caso especial, ela está saturada. Por que está saturada, Sandra? Porque tem 80 gramas, que é justamente quanto eu precisava, para essa temperatura em 100 gramas de água. Isso aqui é um dado hipotético, tá? Para essa temperatura. Bacana? Então a solução está saturada com corpo de fundo. Quando é que ela estaria insaturada, Sandrão? Quando é que ela estaria insaturada? Ela estaria insaturada se, por exemplo, eu colocasse, em vez de 80, 70. Ou seja, ela tem menos, certo? Sandrão, quando ela vai estar super saturada? Porque às vezes o aluno confunde, né? Super saturada com corpo de fundo.
O que acontece é que a supersaturada, eu tenho como fazer essas 100 gramas que eu coloquei, todas elas ficarem dissolvidas. Mas aí eu tinha que ter uma outra temperatura, variar a temperatura. Então, se eu tivesse as 100 gramas, por exemplo, vamos supor que eu tenho outro potinho aqui, e nesse potinho eu tivesse aqui 100 gramas, que é o que vale a 100 ml de água, tá? Geralmente o coeficiente é calculado para 100 gramas ou para 1000 gramas, certo? Você tem 100 gramas de água. Mas dissolvido aqui, eu tenho aqui dissolvidos aqui dentro. Eu tenho 100 não, vamos supor que eu tenha... vamos botar aqui, eu tenha 100. Botar, não. E aí, Sandro, já decidi? Vai ser 100, vai ser 90? Pera aí, calma. Vamos botar 90. Eu tenho 90 gramas daquele sal ali, certo? Não importa qual sal, cloreto de potássio, nitrato de sódio, não interessa. O que acontece? Que eu só poderia dissolver, como eu falei aqui, 80. Em que? Em 100 gramas de água. Só que eu estou vendo aqui que em 100 gramas de água eu coloquei 90 e eles estão dissolvidos, né? Então eu tenho 90 gramas de sal dissolvidos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa solução ela está super... Deixa eu botar um pouquinho para cá. Aliás, nem precisa, né, meu fera? Porque tem tanto espaço para cá. Deixa eu apagar aqui. Então essa solução ela está super saturada, porque eu tenho massa de soluto a mais do que eu preciso. Lembrando, nesse nosso caso, que nós estamos estudando soluções, o soluto vai ser tudo que eu colocar em água. Geralmente assim, pode ser sal, pode ser base, pode ser ácido, certo? É o soluto. E o solvente, geralmente, vai ser a água. Essa não, tem algum momento em que a água não é o solvente? Em alguns casos especiais, sim. Tá bom? Agora, voltamos aqui para a gente fazer a nossa questão, certo? E ele fala o seguinte, ó. Soluções são misturas homogêneas. Lembrando que mistura homogênea é aquela que tem uma única fase de duas ou mais substâncias. Mistura homogênea, mistura heterogênea, a gente já estudou no início do curso, né? Em 120 gramas de uma solução aquosa saturada de um sal. Opa, solução saturosa. Solução saturosa foi ótimo. Solução saturada quer dizer que a massa do soluto é exatamente igual à massa do coeficiente de solubilidade. Insaturada, ela é menor, a massa do soluto, que a massa que o coeficiente de solubilidade. E a solução supersaturada ela é maior do que o coeficiente de solubilidade para aquela temperatura. Bacana? Então, se eu tenho 120 gramas, isso quer dizer o seguinte, meus amados. Quer dizer 120 gramas de uma solução aquosa. Então, a solução ela tem soluto e solvente. Então, os 120 gramas é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Uma coisa importante, o número 1 a partir de agora sempre vai ser soluto e o número 2 vai ser o solvente, tá bom? Aí ele fala que existe nessa solução 40 gramas de soluto. Então aqui, meu fera, se 40 gramas é de soluto, então eu posso dizer que 80 gramas é de solvente. Oxe, por que, Sandrão? Porque a soma tem que dar 120. E aí, a gente vai para cá, ó, para a pergunta da questão. Qual a solubilidade desse sal em gramas de soluto por 100 gramas de água na temperatura da experiência? Considere a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, olha o seguinte. Se a solução está saturada, eu tenho exatamente a quantidade de soluto que aquela temperatura me permite dissolver.
nem um grãozinho a menos, nem um grãozinho a mais, exatamente. Então ele me deu um dado aqui importante. Ele me disse que eu tenho, olha só, eu tenho para essa temperatura 40 gramas desse sal, MX, dissolvidos em 80 gramas de água. Como a solução tem 120 gramas, a solução, lembre-se, solução é soluto mais solvente, tá? Se 40 gramas é do sal, os outros 80 tem que ser da água para dar a soma, né? Então H2O. Aí ele faz uma pergunta simples. Quando aqui for 100 gramas de água, como ele falou aqui na questão, quando aqui for 100 gramas de água, qual vai ser a massa desse sal? Então, galerinha, matemática de basic, Cruz Cradle. Então, vamos fazer aqui agora. 40 vezes 100 dividido por 80. Estou sentindo dentro de mim e na vontade do banheiro que eu posso cortar aqui, ó, o 0 com o 0. Então, a massa desse cara vai ser 400 dividido por 8. Galera, 50 gramas de soluto é o que eu tenho. 50 gramas de soluto. Letra B. Bacana? Qualquer dúvida, você pode mandar para mim no privado ou no nosso grupo. Eu tenho o maior prazer em tirar sua dúvida. Bacana? Vamos para a próxima.